Boa tarde, queridos, tudo bem? Meu nome é Arileide, sou neuropsicopedagoga, formada também em Educação Especial e Transtornos Globais do Neurodesenvolvimento. E hoje o nosso papo aqui vai ser sobre o TDAH, esse transtorno que é neurogenético, né, segundo o DSM-5, e ele significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, mas nem todos têm hiperatividade, né? E uma das características do TDAH é a sua desatenção, né? Falta de concentração, a falta de foco. E o que causa tudo isso, né, na pessoa que tem esse transtorno? A pessoa, então, ela erra muito fácil, né? Então, ela começa a fazer coisas assim erradas porque ela não conseguiu assimilar o que foi transmitido para ela. Tem dificuldades também em manter o foco em jogos, leitura de livros, né? Copiar do quadro, eles têm muita dificuldade para copiar do quadro porque eles se perdem, né, no texto. Quando é muito grande, muito extenso, eles se perdem ali no meio. Quando você chama o TDAH, se ele estiver no hiperfoco, ele não vai te ouvir. E aí você fala, mas esse menino não me escuta, o que está acontecendo com ele, né? Então, às vezes você chama, ele não ouve, né? Às vezes não segue instruções, na maioria das vezes eles não seguem instruções, eles detestam que deem ordens para eles, né? São desorganizados, né? Espacialmente e com coordenação motora também difícil, né? Então eles passam por essa dificuldade, né? A coordenação motora deles são péssimas, então eles deixam tudo cair no chão, quebra, estraga, né? E tanto na fase infantil quanto na fase adulta, né? Então eles têm esse problema, né? Não quer se esforçar mentalmente, então são procrastinadores de carteirinha, né? Então o que vai cansar a mente deles, eles deixam para lá, né? Porque eles não querem ter a sua mente, né, cansada, né? Que a sua mente fique cansada. Perde as coisas importantes para eles, né? Então, quando criança, perdem lápis, perdem caderno, perdem livros, né? Não sabe onde colocou o sapato, não sabe onde que colocou a mochila. Então, isso para eles é normal, né? Distrai com muita facilidade, né? Porque eles têm atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Então, por isso, eles se distraem com muita facilidade, né? Qualquer barulho, qualquer coisa diferente chama a atenção deles. Esquece das suas tarefas diárias, né? E aí depois a gente vai ver uma coisa muito importante que vocês podem estar fazendo para ajudá-los a lembrar das suas tarefas diárias, né? Porque eles esquecem das suas tarefas. Bom, então a gente falou um pouquinho sobre a atenção, né? O TDAH e a atenção. Agora nós vamos falar sobre a hiperatividade. E nem todo TDAH tem hiperatividade, não. Né? Geralmente as meninas não têm, é mais nos meninos a hiperatividade. E o que é isso, né? Então, a criança, o adulto, o adolescente, né, o jovem, ele tem agitação. Agitação nas mãos, agitação nos pés, nas pernas, né? São aquelas pessoas que quando estão sentadas, elas começam a bater a perna, né? A estralar o dedo, a mexer na cadeira que está perto, né? Fazer esses movimentos, né, repetitivos com as mãos, os pés, as pernas, né? Não consegue ficar sentado por muito tempo, né? Eles são inquietos, são hiperativos, né? E sempre está a todo vapor. Eles não se cansam nunca, né? São falantes, mas não sabem ouvir. Primeiro, o assunto, né? Quando você pergunta alguma coisa para eles, eles respondem antes de você terminar, né? Eles já
tá com a resposta na ponta da língua. Se intrometem na conversa dos outros, né? Então, isso é típico de quem tem TDAH, se intrometer na conversa dos outros. Então, essa é a hiperatividade. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a impulsividade no TDAH, né? A impulsividade no TDAH também é algo muito sério, né? E nós precisamos ficar atentos sobre isso. Eles respondem antes de ouvir, como eu já disse anteriormente, né? Eles são mais agressivos, às vezes ríspidos, né? Não espera a sua vez, né? No banco, dirigindo automóvel, né? Então, o TDAH sofre muito acidente, quando jovem, quando adulto, né? Muito acidente automobilístico, porque eles querem passar do jeito que tiver, né? Eles não podem esperar a sua vez. Quando estão dialogando, né, eles tomam decisões precipitadas, né? Então, eles tomam decisões precipitadas, né, por causa da impulsividade. Não pensa, não consegue prever o que vai acontecer, né, lá no futuro, com o resultado das suas ações, né? Gosta de recompensas rápidas e fáceis, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente deve observar muito, porque aí tá o grande problema, né, da impulsividade no TDAH, porque os adolescentes, eles podem se envolver com drogas, bebidas, né, coisas que prejudicam a sua saúde, tanto física como mental. Então, precisamos cuidar, né, ter essa atenção a mais com relação ao TDAH. Interrompe ou intromete onde não é chamado, né? Conversas, brincadeiras das outras pessoas, né? Então, eles gostam de dar os seus pitacos, os seus palpites ali. Sai sem pensar a hora de voltar, porque são inconsequentes na maioria das vezes, né? E esses sintomas, eles ocorrem, né, em qual porcentagem, né? Então, como que eu sei que o meu filho, ou o meu amigo, ou eu próprio tenho TDAH, né? Então, com frequência, a pessoa, ela tem que ter 6 de cada grupo, no mínimo 6 desses sintomas, né, de cada grupo. Que deve existir desde a sua infância, né, ou início da adolescência, causando prejuízo na vida social, acadêmica, no trabalho, na vida afetiva, né? E que não seja advindo de outro transtorno que a pessoa possua, né? Bom, agora vamos ver, então, um pouquinho mais sobre as consequências negativas. Depois nós veremos sobre as consequências positivas do TDAH, tá bom? Porque não é só coisa ruim que tem o TDAH, não. Alteração no humor frente a frustrações, eles não conseguem lidar, né, inicialmente com frustrações. Então, isso deve ser muito bem trabalhado, né, no TDAH. Baixo rendimento escolar, porque, como eu disse anteriormente, eles não conseguem acompanhar o conteúdo, não conseguem copiar do quadro, né, na mesma rapidez que os outros alunos. Então, tem que ser explicado, né, especificamente para eles, né, chamando a atenção deles, né, a professora deve chamar a atenção deles para si quando ela estiver explicando algo, né. O TDAH, ele deve sentar na primeira cadeira da sala, bem do lado da professora, longe de portas, longe de janelas, né. A porta na sala do aluno que tem TDAH deve ficar fechada, para não tirar a sua atenção, o seu foco, né. A dificuldade, né, em relacionamento, humor volúvel, né, muda de humor facilmente, de alegria para tristeza, vai com uma rapidez muito grande, tem a autoestima baixíssima, né, por causa de tudo que ele já vive, né. Geralmente ele sofre comparação com os outros alunos, com os amigos, com os outros filhos, né, com as outras pessoas, então eles se sentem incapazes, né, menos preparados, então ele tem uma baixa estima.
não consegue explicar seu ponto de vista às vezes, né? Porque por causa da sua impulsividade, né? Ele quer falar muito rápido e se perde no raciocínio, né? Ele enfrenta, quando adulto, problemas profissionais, como mudanças frequentes de trabalho. Para ele é um grande desafio, né? Aliás, não é um grande desafio. Ele gosta desse tipo de mudança. Ele aprecia, ele não tem medo de desafios, né? Ele enfrenta desafios e para ele tá tudo bem, tá tudo normal, né? Então ele não tem medo de mudanças repentinas, não, né? E geralmente eles pedem muita demissão, né? Porque se ficou maçante, se ficou cansativo para ele o trabalho, ele já vaza fora, né? Eles têm um alto nível de realização profissional, porque são muitos destemidos e muito criativos, né? Mas eles têm uma desorganização imensa, né? Eles precisam de ajuda para se organizarem, tanto na sua rotina diária, como no seu trabalho, né? Eles precisam de um acompanhamento para que essa organização seja feita e ele consiga acompanhar ali uma rotina, né? São mais propensos ao uso de drogas, né? Igual eu já disse anteriormente. Tem necessidade de adrenalina, então por isso muitos sofrem acidentes, né, de automobilísticos, né, por causa desse fato, né. Geralmente gostam de dirigir em alta velocidade, né. Então a emoção para eles ali, né, a adrenalina tá na flor da pele. Então eles não têm medo, né, de se arriscarem, né. E podem ser sexualizados, né? A sexualidade no TDAH, ela aflora bem cedo, né? Então é uma coisa que deve prestar atenção e fazer acompanhamento também, né? Com o psicólogo. São mais propensos a se envolverem em acidentes, né? Como eu disse antes. Namoro, na área sentimental, né? Na área emocional, eles têm problemas também, né? Por causa da sua impulsividade, né? Então, geralmente eles terminam muitos relacionamentos, não conseguem, né, administrar o relacionamento ali. Então, eles mudam bastante de relacionamento, né, conjugal. Criam inimizades facilmente, né, por causa da impulsividade, né? Então, pode se meter em uma briga com muita facilidade, né? São propensos a adquirir outras doenças como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Então, muitos TDAHs têm a propensão ao suicídio, né? Por isso é primordial o acompanhamento com o psicólogo, né? Com a equipe, né? Para acompanhar essa pessoa, essa criança, esse adulto, esse jovem, né? Os transtornos de aprendizagem que acompanham quem tem TDAH, né? Geralmente são descalculia, a dislexia, disgrafia, né? Então, acompanha o TDAH exatamente por essa dificuldade que ele tem de concentração, de foco, né? De sentir a sua mente muito cansada, então ele não consegue prestar atenção no que está sendo ensinado para ele, e quando ele vai executar a tarefa, ele se sente muito cansado facilmente, né? Perde o interesse por uma coisa que para ele não é interessante, né? Então, ele pode ter essas dificuldades, né? Dificuldade em matemática, na leitura, na escrita, né? Então, acontece em nem todos os casos, mas em alguns casos em quem tem TDAH, né? Então, vamos ver agora os desafios e a oposição, né, do transtorno, né, de conduta no TDAH. Eles têm tics, né, transtorno ansioso, transtorno de humor, né, pode aparecer, abuso de drogas e o alcoolismo, né, então tudo isso aí são transtornos, né, que podem
acompanhar quem tem o TDAH, né? E o tratamento? Como é feito o tratamento em uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto que tem TDAH, né? Então, o diagnóstico ele é feito por uma equipe multidisciplinar, né? Primeiro passo que nós devemos fazer, buscar conhecimento sobre o assunto, né? E nos conscientizarmos de que isso não é frescura, não é preguiça, não é porque o menino é danado, né? É uma doença, né? Conversar com médicos especialistas, né? O neuro, né? Pode ajudar muito no assunto, ler livros sobre o tema, né? O TDAH provavelmente ele vai ter que usar uma medicação, né? Mas existem também recursos fitoterápicos, né? Remédios naturais, à base de plantas, né? A fitoterapia pode ajudar muito também quem tem TDAH, né? Um controle na alimentação também é de suma importância, né? Ajudar o TDAH é possível, e aí a gente vai ver como, né? Através de agenda, você pode fazer uma agenda para o TDAH, né? Para que ele consiga cumprir rotinas, né? Então, olha, quando você acordar, você vai levantar e vai arrumar a sua cama. Em seguida, você vai escovar os seus dentes. Em seguida, colocar o seu uniforme. Depois, você vai pegar todos os seus materiais escolares, a sua mochila, né? E assim colocar o seu sapato e assim consequentemente. Então, ele vai se adaptando à rotina, que para nós é tão fácil, né, de ser cumprida, mas para eles é muito difícil, né? O TDAH, quando ele não consegue cumprir uma rotina, ele levanta de manhã e ele fica perdido. Ele anda para lá, anda para cá, anda para lá, anda para cá, ele não sabe o que ele quer, onde que tá as coisas que ele precisa para começar o seu dia, né? Então, um mural em casa, né? Olha, segunda-feira você vai fazer isso, isso e aquilo. Terça, da mesma forma. Então, fazer essa rotina diária para ele até que ele acostume, né? Até que ele se adeque àquela rotina, né? Lembretes eletrônicos também são excelentes, né? Para ajudá-lo, né? Durante o dia ali. Fazer tarefas juntos, né? Para que ele possa ter o foco ali, a atenção ali no que ele está fazendo naquele momento, né? Tirar de perto dele distrações, né? Deixar só o que ele precisa fazer naquele momento, né? Práticas esportivas é muito importante para quem tem TDAH, porque eles são hiperativos, têm energia para dar e vender. Então, eles precisam de práticas esportivas, né? Natação, corrida, futebol, basquete, ciclismo, né? Então, pode envolver eles em mais de uma atividade esportiva, porque isso é muito bom, né, para eles. Vai ajudar a controlar a ansiedade, a impulsividade, a hiperatividade, né? Vai ajudar no controle do sono, no controle também da sua fome, né? Que está relacionada à impulsividade, porque às vezes eles comem bastante, né? Então, vai ajudar também nesse lado. O lado bom de quem é TDAH, quem tem TDAH, eles têm muita energia, né? Às vezes eles se cansam, mas daí 5 minutinhos já tá tudo bem, a energia já foi recuperada e eles podem começar uma nova atividade. Grande expressividade, né? Então eles expressam bem as suas emoções, os seus sentimentos, né? Então eles têm uma grande expressividade corporal, né? Também. Talentos, eles são muito criativos, né? Então, eles têm muito talento para pintura, para música, criação de história, né? Novas invenções, eles não têm limite para eles, né? Eles são super criativos. São inovadores, né? Então, gostam de inovar, nada de que já está ultrapassado para eles é bom, então eles gostam muito de inovações, né? São interessados em diversos assuntos, então eles não focam só em uma coisa, né? Eles buscam conhecimento sobre diversos assuntos e isso é muito bom, né? Geralmente eles são muito criativos, então eles gostam de
inovar, criar, né? E um dos casos é Elon Musk, né? Então, estão dispostos a correr riscos, né? O pensamento coletivo, né? Eles pensam nas outras pessoas, né? No coletivo, o pensamento cultural também, né? Eles não têm medo de paradigmas, eles quebram os paradigmas mesmo, né? Eles não se reprimem, eles não têm medo do julgamento social, né? Seguir regras para eles não é muito o lado deles, não, né? Então, eles gostam de quebrar os paradigmas. Capacidade de hiperconcentração, né? Quando eles gostam de um assunto, eles ficam hiperfocados naquilo, né? Que pode ser arte, esporte, ciências, música e outras coisas, inteligência artificial, né? Jogos, então são inúmeras as possibilidades, né? Do hiperfoco deles. Vai depender de cada pessoa. Grande afetuosidade, né? Então eles gostam de demonstrar, né? Quando eles amam uma pessoa, quando eles sentem, né, ali uma afetuosidade por alguém, eles gostam de estar sempre demonstrando isso, são bem carinhosos, né? São gentis, né? São generosos também, né? Frequentemente demonstram possuir uma inteligência bem acima da média, né? Então, eles são bem inteligentes, né? Por isso daí, né? Por gostar de pesquisar, né, sobre vários assuntos, então eles são bem inteligentes. Criativos, adoram meios não ortodoxos, né, como eu já disse, porém práticos em seu cotidiano. Então eles vão logo ao ponto, eles não gostam de enrolação, nada disso, né? Eles vão direto ao ponto. Os direitos de quem tem TDAH, né? Isso é muito importante. Então, está lá no artigo 54, no inciso 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E pode ser aplicado às crianças que apresentam TDAH também, né? Necessitam de uma educação especial. No artigo 54, diz assim: é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, né? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, né? Então, eles têm os seus direitos, né? O aluno, na sala de aula, ele tem direito, né, de a professora sentar ao seu lado, ler a prova para ele, né? Explicar aquela questão que ele não conseguiu ler toda, não conseguiu entender, né? Quando ele está copiando no quadro, se ele se perdeu, ele tem o direito de a professora ler novamente, falar, olha, você está aqui nesse ponto, aqui você pode continuar, né? Então, ele tem direito a esse acompanhamento, sim, né? E isso é muito importante, né? Nós não esquecermos dos direitos que ele tem. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando mais, porque agora em 2023 isso foi atualizado, né? Então, ele tem alguns direitos a mais, né? Que foi adicionado ali nas leis. Dicas, então, para lidar com TDAH. Como nós devemos, então, lidar com a pessoa, né, com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o adulto que tem TDAH? Não brigar com ele na frente de ninguém, porque ele odeia ser humilhado, porque ele já tem uma autoestima baixíssima. Então, se quiser ver ele irritado, é chamar a atenção dele na frente dos outros. Parabenizar, né? Então, como ele tem uma autoestima baixa, você vai ter sempre que estar elogiando tudo que ele fizer, né? Então, esforçou, né? Realizou uma tarefa bem feito, né? Fez direitinho, parabenize, premie, né? Estimule aquela ação que ele fez e fez bem feito, né? Lógico que você não vai ficar também elogiando uma coisa que ele fez mal feito, né? Só quando ele realizar bem aquela tarefa. Dar um feedback, né, importante nas coisas que ele faz, né, as suas atitudes, né, e falar, olha,
sentir muito orgulhoso, porque você realizou essa tarefa bem feita, né? Parabéns, né? Você merece receber uma recompensa por isso, né? E aí isso aí vai ajudando ele a ter a sua autoestima de volta. Rotina, né? Como a gente já disse, né? Então, um quadro de rotina, ajudá-lo a assimilar essa rotina diária, semanal, né? Dê carinho, porque eles são muito carentes, né? Atividade física, né, com disciplina, regras, né, ensinar para eles que eles precisam aprender a ganhar, a perder, porque eles também têm muita dificuldade com frustração, né? Então a gente precisa de ensiná-los a ganhar, a perder, né? Ensinar isso para eles, porque eles têm uma dificuldade imensa, né, quando eles perdem, gera por causa da baixa estima. Evite gritos e discussões, né, enquanto ele estiver nervoso. Então deixa para chamar atenção, né, depois que ele se acalmar, porque na hora que estiver nervoso não adianta, porque ele não vai te ouvir e vai ficar pior a situação, né. Fale a mesma língua, né, da sua criança, do seu adolescente, do seu jovem, do seu adulto, né. As regras devem ser a mesma para todos, né, e devem ser respeitadas. Então, ajudá-los a assimilarem as regras, né. Fale de forma clara e objetiva, sem enrolação, né. Vá direto ao ponto, com firmeza. Não bata a boca jamais com quem tem TDAH, né, porque isso vai deixar ele super irritadiço. Então, são decorrentes dessa deficiência, né, desse transtorno. Atraso do desenvolvimento global, né? Quando se verifica, né, em relação à idade, ele tem um atraso relacionado às demais crianças, né? Atraso na sua maturação, aquisição das capacidades básicas, né, no domínio psicomotor, expressão oral, intelectual, emocional, relacional, né? Então, por causa da sua hiperatividade, né, por causa da sua desatenção, eles têm esse prejuízo, né, tanto no lado psicomotor, intelectual, oral, emocional, relacional, né. Essa categoria só se refere a crianças abaixo de 6 anos de idade, né. Então, daí para frente eles já vão conseguindo, né, ter mais ou menos um pareamento ali de desenvolvimento com as outras crianças, né? Mas enquanto abaixo dos 6 anos tem esse atraso muito acentuado, né? Deficiência mental, né? Quando se verifica um funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da média, né? Então, eles podem ter esse problema de deficiência mental também, né? Deficiência visual também, né? Podem acarretar, né, a pessoa que tem o transtorno de TDAH, né? Deficiência auditiva também, né? Então é importante o acompanhamento, né, com o neuro. Deficiência motora, né? Problemas de comunicação. Multideficiências, né? Quando a criança, os alunos apresentam sobre forma associada mais de um tipo de deficiência, né? Então, é importante, né, o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, né, que envolve desde o neuro, né, o psicopedagogo, psicólogo, o professor da escola regular, professor de apoio, né, professor de reforço. Então, tudo isso, essa equipe multidisciplinar, ela é importante na vida de quem tem TDAH, né? E eu espero que tenha ficado esclarecido um pouco, né, sobre esse transtorno. Ainda tem muitas outras coisas importantes sobre esse transtorno. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre esse transtorno, né, do neurodesenvolvimento, né? Um abraço e até mais.